Os vídeos e áudios estão aí para provar e mostrar a hipocrisia. É uma vergonha. Eu repudio esse tipo de postura enganadora e oportunista. É consabido por todos que estamos às vésperas de ano eleitoral. Falta menos de um ano para as eleições e os bastidores da política ficam fervilhando. Os partidos se organizando, todos de olho nas regras do jogo, que é a lei eleitoral. Afinal de contas, nas últimas eleições surgiu de supetão a tal da federação, para atenuar os efeitos da vedação à coligação na proporcional, o que mostra que tudo pode acontecer. Enfim, o jogo político está a todo vapor. E a boa política, feita com estratégia, faz parte do processo natural da sociedade, onde os grupos se formam, as lideranças surgem e são feitos os embates de ideias, onde os candidatos apresentam à população o seu nome e, acima de tudo, o seu trabalho. E, particularmente, o meu trabalho, desde o primeiro dia aqui nesta casa, foi de defesa do povo, trabalhando sempre com verdade, ética, transparência, seguindo a linha da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, sempre mostrando as mazelas e o abandono de nossa cidade. Agora, infelizmente, existem aqueles que mudam o discurso conforme os seus próprios interesses. O projeto é sempre o poder pelo poder, e para isso agem como sofistas, utilizando a pura retórica sem compromisso com o povo. O fato é que esse tipo de comportamento me deixa indignado. E por mais que alguns não gostam, é preciso combater esse tipo de conduta a fim de elucidar a população, a qual, devido à falta de tempo para acompanhar a política, pode acabar sendo ludibriada por esse tipo de político. Dentre os sofistas com interesse de ser candidato a prefeito nas próximas eleições, está o vice-prefeito, que agora deu entrevista em um veículo de comunicação na internet, dizendo que ele sabe como resolver o problema do transporte em Ilhéus, vereador Augustão. Que tem que fazer auditoria e fiscalizar as empresas. É o verdadeiro milagre que as eleições causam. O vídeo, Vini. É caótico, todos nós sabemos a realidade do transporte público do nosso município. Primeiro é contratar uma auditoria para passar a limpo esse contrato de 30 anos, cláusulas em desuso, novas cláusulas e novas exigências. Feito isso, eu quero chamar os setores organizados da sociedade, Associação Comercial, CDL, Câmara de Vereadores, DCE, instituições de estudantes, a apresentar o resultado dessa auditoria do contrato. Apresentar a auditoria deste contrato, imediatamente eu vou dar um prazo contratualmente para que eles possam regularizar como manda a lei. Você pode... ônibus novos para a população? Sim. Se tem ônibus refrigerados, você tem que entregar? Sim. Se as linhas são obrigação de fiscalização da prefeitura, vai ter fiscalização? Sim. Se a tarifa é integrada entre a sede e o distrito, vai ter? Sim. E se não cumprirem, meu irmão, eu vou dar a oportunidade de eles... Se não cumprirem, eu estou dizendo aqui, podem gravar. Eu quebro o contrato, ou faço encampamento, ou licito outra empresa para servir o povo de Ilhéus. O que não pode ficar do jeito que está. Ficar refém a cidade do sistema caótico de transporte que a gente tem que reconhecer e o governo tem que reconhecer. Eu quero resolver esse problema do transporte de Ilhéus. Então, o empresário terá a oportunidade, para não dizer que chegou alguém que não respeita contrato. Eu sou um cara que respeita contratos. Então, o sistema de transporte tem que ser regulamentado em benefício da própria população. Tenha certeza, se o povo de Ilhéus me conceder esta oportunidade de ser prefeito de Ilhéus, é compromisso firmado. Esse mesmo milagre aconteceu em 2019, véspera de eleição de 2020, quando esse vice-prefeito falou que as empresas de ônibus tinham uma relação incestuosa com as empresas e desceu a malha nas empresas e no governo. Vejamos a matéria, Vini, por favor, coloque o áudio. O prefeito que tenha coragem e que não esteja rendido aos interesses de um grupo empresarial e que tenha que atuar em benefício dos interesses da população, já era para ter caçado. Há brechas legais, há espaços jurídicos para esta cassação.
não caça por uma relação incestuosa. E qual o resultado? São os ônibus quebrando, populações desassistidas, sem transporte na cidade, adequado para uma cidade do porte de Ilhéus. Só que depois, num passe de mágica, foi ser vice-prefeito de Mário Alexandre. E tudo que ele dizia que era ruim, inclusive Marão, passou a ser o melhor prefeito do Brasil. A relação que era incestuosa passou o seu caminho certo. Afirmou que o acordo entre a prefeitura e as empresas de ônibus foi bom para o município, ou seja, o povo continuou sofrendo, mas o vice-prefeito mudou e saiu do lado do povo para se juntar com o governo que ele dizia que não prestava. Vini, coloque, por favor, o vídeo. Olá, meus amigos. O sistema de transporte público vive um caos em todo o Brasil. Em Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre adotou, à luz de um acordo transparente feito no âmbito judicial e sobre a fiscalização do Ministério Público, um acordo de subsídio visando o equilíbrio econômico das empresas. Isso tudo para evitar o impacto à economia e que pudéssemos perder emprego, para facilitar a vida dos estudantes que retornavam às suas escolas e para melhorar a mobilidade da nossa cidade. O governo não teme, o governo tem clareza, porque nós temos a certeza que tudo feito à luz do dia, com acompanhamento do judiciário, não nos faz temer em absolutamente nada, senão ter a clareza de que tudo que fora feito foi no sentido de garantir à nossa população um transporte. As primeiras medidas foram adotadas e se seguirão de novas medidas de ordenamento do transporte público do nosso município. Por isso, queremos dizer à população que o governo está tranquilo, sem qualquer temor, que o governo orienta a sua base para ajudar naquilo que for preciso para o funcionamento da SEI, com informações e com todos os apoios necessários, a fim de que a verdade possa ser restabelecida e não o uso eleitoreiro de um tema tão complexo, tão necessário e tão importante para o povo de Ilhéus. Estamos juntos. A cidade conhece o governo Marão, a cidade nos conhece e sabe que tudo faremos para melhorar a vida da cidade. Observe que ele tem a pecha ainda de dizer que o governo tomou as medidas certas para garantir transporte para os estudantes e para garantir o trabalho. Em que cidade será que ele estava vivendo? Deve ser o efeito do cargo de vice-prefeito. Quando a pessoa chega ao poder, é que você a conhece verdadeiramente. Vejam que ele afirmou também que a base foi orientada a dar continuidade e auxiliar a SEI, quando, na verdade, todos sabemos o que aconteceu, a SEI foi implodida. Ainda teve a coragem de falar com o tema do transporte não poderia ser usado de modo eleitoreiro. É o cúmulo do absurdo. Ele utiliza o problema do transporte de modo eleitoreiro e quer transferir para os outros a sua própria conduta. É uma vergonha. Eu repudio esse tipo de postura enganadora e oportunista. Os vídeos e áudios estão aí para provar e mostrar a hipocrisia. Por isso é preciso mostrar às pessoas, desvelar a tentativa de manipulação, porque, conforme disse no início, as pessoas, em sua grande maioria, não têm tempo de acompanhar a política por causa do trabalho, da atividade diária de ter que sustentar a família para pagar as contas e, como vereador, tem o dever de elucidar as pessoas. Não posso aceitar isso. Quando quer ser candidato, o transporte é ruim e tem que fazer auditoria e fiscalizar. Mas quando está no governo, faz corpo mole e coloca panos quentes, 2021, 2022, 2023, quase tudo. Omisso, calado, não dava um pio. Agora que quer ser candidato a prefeito, novamente começa a aparecer falando de fiscalização e auditoria. Sofista. Fica aqui o meu repúdio a esse tipo de político. Sofista, que muda o seu discurso conforme seu interesse pessoal, demonstrando claramente que o objetivo é apenas o poder. E quando chegar lá, vai continuar fazendo o mesmo jogo desse governo, que deixa a cidade completamente esburacada, com telhados de escola caindo, com prédios públicos desmoronando, com a saúde em penúltimo lugar do Estado, em posição submissa ao governo do Estado, o qual levou a Bahia para o primeiro lugar em mortes violentas, vivendo na base do medo, como as crianças do Banco do Pedro, que ficaram quase uma semana sem ir à escola devido à violência. E aqui eu quero chamar a atenção do povo de Ilhéus.
Nós estamos a menos de um ano do pleito. Nós vimos 3 discursos do pré-candidato a prefeito, que é o atual vice-prefeito. Um vice-prefeito que tem 3 secretarias, que tem altos cargos no governo. Mas ele, na eleição, antes da reeleição do prefeito Mário Alexandre, ele falou que existia uma relação espúria entre as empresas e o governo municipal. Depois, na SEI, ele disse que o município estava sendo transparente, que tudo está dentro da legalidade, o acordo. E agora, para ludibriar o povo de Ilhéus, já que ele vai ser pré-candidato a prefeito, vereador Augustão, ele vem com um discurso que nós, nesses 3 anos, temos falado aqui no plenário desta Câmara acerca das cláusulas contratuais que foram detonadas pelas empresas e também a falta de fiscalização do município no cumprimento do contrato. Então, eu estou falando aqui, estou chamando a atenção do povo de Ilhéus, isso, menos de um ano da eleição. Cuidado com os discursos vazios e eleitoreiros. Esse é o tipo de político que busca o poder pelo poder. Tenhamos toda a cautela ao escolher o próximo prefeito e o próximo vereador no ano que vem. Então fica aqui o meu recado. Não tenho nada pessoal contra o vice-prefeito, mas eu não posso aceitar como vereador desta casa, como representante do povo, esse discurso camuflado e um discurso demagogo. Boa noite a todos.